Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal DBA Onboarding. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server há mais de 10 anos, trabalho com essa tecnologia e toda quarta-feira eu trago aqui para o canal uma live sobre o tema banco de dados SQL, sobre a carreira do DBA, que é o administrador de banco, né, que trabalha com essa tecnologia, que é o banco de dados SQL Server. E no dia de hoje eu vou fazer uma live bem diferente, uma live aí respondendo às pessoas que se inscreveram na Masterclass DBA do Zero. Se você não sabe ainda o que é a Masterclass, aguenta aí que eu já vou te explicar. Enquanto isso, deixa eu só confirmar aqui se está tudo certo com o áudio, com a imagem. Tudo certo. Show de bola, tudo funcionando dentro dos conformes. Pessoalzinho está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Bruno Marques, boa noite. João Capuani, boa noite. Eric, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas nos últimos meses, durante o ano aí de 2020, 2021, têm me procurado, me perguntando, me pedindo algum certo direcionamento, porque desejam entrar para a área de banco de dados SQL Server e se sentem perdidas, né? Não tem ali um acompanhamento de perto e acabam me pedindo ajuda. Então eu resolvi, agora no começo de 2022, realizar uma Masterclass. Ela vai acontecer a partir do dia 31 agora de janeiro, sempre às 21 horas. Vai ser no dia 31 de janeiro, dia 2 de fevereiro e dia 4 de fevereiro. E nessa Masterclass eu reuni muitas informações muito bacanas para ajudar exatamente essas pessoas que desejam entrar para a área de banco de dados SQL Server e estão sentindo algum tipo de dificuldade, estão se sentindo sem direcionamento e precisam de uma ajuda. Então, nessa Masterclass, eu vou focar ali em ajudar, o passo a passo, vou montar junto com vocês, as pessoas que estão participando, né, dessa Masterclass. Vou montar ali um plano de estudo junto com vocês, vamos realizar alguns projetos práticos, já para você dar um pontapé inicial aí na sua carreira como um DBA SQL. E no final eu vou abrir uma oportunidade aí muito bacana também de você poder acelerar o seu aprendizado e agora no começo de 2022 já ter a oportunidade de adentrar aí a área de banco de dados SQL. E aí o que aconteceu? Eu comecei a divulgar a informação sobre a Masterclass. Muitas pessoas, já temos aí mais de 300 pessoas inscritas na Masterclass, está bombando mesmo. Se você não fez a sua inscrição ainda para participar, é gratuito, vai ser online, é gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição dessa live o link para você poder fazer a sua inscrição se você não fez ainda. E aí essas pessoas, elas que já estão cadastradas para participar dessa Masterclass, elas estão me mandando algumas perguntas, algumas dúvidas, e aí eu resolvi juntar todas essas dúvidas e fazer aqui uma live show de bola respondendo a essas dúvidas. Assim a gente consegue atingir aí o máximo de pessoas possível para ajudar aí nesse momento da carreira que é de início e que vocês precisam, claro, de um direcionamento, de ajuda de alguém que já tem uma certa experiência na área, que é o meu caso, né? Já trabalho com isso aí há mais de 10 anos. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, eu separei algumas perguntas, minha equipe separou aqui algumas perguntas, dentre muitas que foram enviadas aí pelo pessoal que se cadastrou na Masterclass, como eu falei. E aí eu vou lendo aqui elas, vou respondendo. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre esses temas que eu vou estar abordando aqui, coloca aí no chat também a sua dúvida e a gente vai batendo um papo aqui bem descontraído. Vai ser muito bacana esse momento com vocês aqui agora. Beleza? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui. A primeira pergunta foi do Luan de Moraes. Ele perguntou o seguinte: para você, Caio, qual foi o ponto-chave para se aprofundar ou iniciar a sua carreira? Houve obstáculos como preguiça, desânimo? Qual foi a sua inspiração para seguir em frente? Luan, todo mundo, quando começa numa profissão, quando começa a aprender sobre alguma coisa nova, sente dificuldade. Isso é natural. E comigo não foi diferente. Eu também senti um pouco de dificuldade no começo. Também senti falta de ter alguém ali para me pegar pela mão, me dar um direcionamento, me ajudar mesmo nesse momento de início de carreira, porque cá entre nós, né? A gente fica um pouco perdido mesmo, porque é muita informação. Comigo foi da mesma forma. Mas o ponto-chave aqui para te responder isso, na minha visão, é o foco, né? O foco no seu objetivo final. O meu foco era entrar para a área de TI e trabalhar com algo que eu realmente gostasse.
Eu comecei trabalhando na área de TI como desenvolvimento, mas logo nos primeiros meses eu já migrei para a área de banco de dados e me apaixonei por essa área. Então, o meu foco era aprender o máximo possível, me desenvolver o máximo possível dentro da área de banco de dados, né, absorver o máximo de conhecimento que eu pudesse e com isso, né, com esse foco, com esse desejo de estar sempre tentando melhorar e crescer profissionalmente naquilo que eu gostava de fazer, que era trabalhar com banco de dados, os obstáculos ou até mesmo às vezes algumas desculpas que a gente mesmo cria para não fazer alguma coisa, né? Como por exemplo ter preguiça, desanimar, às vezes deixar de fazer algo no sentido de aprender para fazer alguma coisa do lado do lazer, né? É claro que isso faz parte, mas quando você tem um objetivo, tem um foco, você dá prioridade às coisas que você entende sendo como certa. Então, no meu caso, foi assim: para vencer esses obstáculos e conseguir já crescer no começo da minha carreira, foi o foco. E eu recomendo para vocês que, se o desejo de vocês de fato é ser um DBA SQL Server, trabalhar como um administrador de banco de dados SQL Server, foque em estudar, em aprender aquilo que você precisa para você conseguir a sua primeira oportunidade. E dali para frente as coisas vão deslanchar, claro, se você continuar ali naquele ritmo de aprendizado, crescimento e evolução. Vamos lá, segunda pergunta. Felipe Linhares. Quanto tempo demorou para você ser bom no que você faz? Vamos lá. Eu costumo assim não deixar de uma forma tão abrangente. Eu costumo ir por etapas, né? Então, quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com um banco de dados SQL Server, eu estava restrito ali, eu fiquei restrito a determinadas atividades, né? Então, é normal, você começa a trabalhar em qualquer profissão, você vai começar pelas atividades ali um pouco mais básicas, digamos assim, importantes, mas um pouco mais básicas, e vão ter ali, sei lá, 3, 4, 5 atividades que você faz. Na minha visão, eu tinha que ficar muito bom naquelas atividades que eu fazia naquele momento. E aí, o que vai fazer com que você melhore cada vez mais e se sinta seguro, sinta que você está bom naquilo, é a prática. Então, conforme eu fui praticando, fazendo no dia a dia de trabalho, fazendo também no meu momento ali de estudo, né, pessoal, particular, praticando, 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 e aí eu me sentia mais confortável com aquelas atividades. E aí era o momento de dar um novo salto. Começava a fazer algumas outras atividades diferentes, focava naquele grupo de atividades novas, praticava bastante, me sentia mais confortável com aquilo e aí eu ia expandindo, né, e aprendendo coisas diferentes, tá? Então assim, eu não tenho como te falar um tempo, né? Levei um ano, levei 2 anos. Foi gradativo, de acordo com aquilo que eu fazia. Eu tentava ao máximo ficar o mais craque possível naquelas atividades que eu fazia, o mais rápido possível. E isso só era possível com a prática, com ali o treinamento, né, de você estar repetindo com qualidade, cada vez mais com um olhar crítico ali para ver uma possibilidade de melhoria e por aí vai. Então não tenho como dar uma resposta de tempo, mas é o dia a dia mesmo que vai te dar aquilo ali. Mas se você for levar para um outro lado, por exemplo, se você estiver pensando, quanto tempo eu vou ficar bom para participar de uma entrevista, por exemplo, como um DBA SQL Server Júnior. Para isso, se você levar da mesma forma como eu levei essas atividades que eu fazia no começo da minha carreira, você consegue traçar um objetivo e atingir esse objetivo em determinado prazo, né? Então imagina lá que para ser um DBA Júnior você precisa aprender sobre 15 tarefas ali, por exemplo, tá? E para aprender essas 15 tarefas, você vai ter que estudar e praticar sobre elas. Se você se debruçar ali sobre aquilo, passar dias fazendo aquilo, dedicar bastante tempo mesmo do seu dia fazendo aquilo, pode ser que você encurte o tempo de aprendizado dessas 15 tarefas e consiga, por exemplo, em um mês, em 2 meses, chegar naquilo que você precisa para concorrer a uma vaga. Isso tudo vai depender ali do seu esforço, da sua disponibilidade e da prioridade, principalmente, que você der aí para o seu objetivo, que é aprender sobre um determinado tema. Com um banco de dados SQL não é diferente, tá? Vamos lá, terceira pergunta. Lucas André Lemos Pereira. O que te levou a ter tanta segurança e passar confiança para os clientes, mesmo no início da sua carreira? Então imagina lá, você começou a trabalhar agora, você ainda se sente um pouco inseguro em determinadas atividades e, consequentemente, talvez o cliente possa se sentir inseguro também, né? Por você ser novo na profissão. Isso é natural, tá? Isso a gente pensar, né,
que a gente está muito cru, digamos assim, é natural, é até mesmo que uma crítica construtiva que a gente faz para nós mesmos. Mas o que vai nos dar segurança, o que nos vai nos fazer sentir mais seguros mesmo para executar as tarefas e ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso é a prática, pessoal. Não tem como fugir disso. Quanto mais você praticar, quanto mais você exercitar aquilo que você tem aprendido teoricamente, melhor vai ser o seu desempenho, mais fácil aquilo vai se tornar para você e mais seguro você vai se sentir. Por exemplo, você começa a fazer uma atividade e para fazer aquela atividade você leva 1 hora. Quanto mais você praticar, quanto mais você trabalhar em cima daquilo e exercitar mesmo, o tempo que você leva para fazer aquela atividade vai diminuindo. E isso já é um grande sinal, um grande indicador de que você de fato compreendeu mais aquilo, já sabe fazer de uma maneira melhor, e isso vai, obviamente, te dando um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de confiança ali para esse tipo de situação. E com o cliente é a mesma coisa, né? Conforme você pratica, você tem maior chance de fazer da forma correta, né? De ter êxito naquilo que está fazendo, de forma assertiva. Quando você executa uma atividade, o cliente vê que você fez corretamente, na segunda você fez corretamente, automaticamente você vai passando também essa segurança para o seu cliente que, mesmo você estando no começo da sua carreira, você consegue fazer com qualidade e fazer de forma correta. Então, isso meio que vai andando junto, vai te dando confiança e ao mesmo tempo vai dando confiança ali para o seu cliente ou para a empresa que você atende ali como uma equipe de DBAs, por exemplo, tá? Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Surgiu uma pergunta do Eric. Caio, eu aprendi um pouco de SQL Server faz uns 4 anos. De lá para cá fiz alguns cursos e estou estudando outros SGBD como Postgre, MySQL e Oracle. Estudo um pouco de cada. Será que é uma boa? Olha, Eric, eu recomendaria você escolher um só nesse momento e, como a gente já falou aqui em algumas perguntas anteriores, ficar muito bom naquilo, né? Existem os perfis mais generalistas e os perfis que são mais especialistas, né, em uma determinada tecnologia, em alguma determinada atividade. Então eu recomendo que você nesse momento escolha um apenas, fique muito bom naquilo mesmo, né, consiga aí atuar de forma muito boa naquela tecnologia, ganhe experiência com isso e aí depois num outro momento, numa outra situação, você possa partir para um segundo tipo de banco de dados, por exemplo, para aprender. Mas eu recomendaria que você escolhesse um nesse momento e focasse apenas nele, tá? Até porque são coisas bem diferentes, situações que você precisa aprender, às vezes vão demandar bastante tempo e aí você começa a misturar os assuntos, então recomendo que você foque em um apenas nesse momento, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Agora tem uma pergunta aqui que eu juntei de duas pessoas. A pergunta foi do Bruno Souza e da Jéssica. E aí eu juntei as duas perguntas aqui. Por que você gosta do que faz e como é ser um DBA? Então, eu gosto do que eu faço porque, primeiro que foi uma realização profissional, né? Essa minha carreira, né, como DBA SQL Server me possibilitou aí conquistar tudo que eu pude conquistar na minha vida pessoal hoje. Então, eu sou muito grato a essa profissão. E no dia a dia é algo que me deixa muito contente, né? Poder contribuir da forma como eu contribuo para as empresas, para os clientes aí que eu atendo, que eu acabo atuando como um DBA. A satisfação que dá, né? Você ver um problema sendo resolvido e uma empresa conseguir sair ali de alguma determinada situação de risco ou de problema mesmo, é muito bacana. Eu gosto disso, né? Eu gosto dessa experiência do dia a dia e as coisas fluem de uma maneira que me agradam muito dentro dessa profissão. Em relação a como é ser um DBA, no dia a dia o DBA ele tem dois tipos de atividades, né? Ele faz aquelas tarefas que são mais fixas, digamos assim, e as tarefas um pouco dinâmicas, que dão aqueles desafios, né? Aquelas dificuldadezinhas no dia a dia ali, mas que é bacana porque te ajuda no crescimento, na evolução. Então, eu particularmente gosto muito do dia a dia de trabalho que eu tenho como DBA e é bastante desafiador, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de desafios, que gosta de se desafiar mesmo no dia a dia de trabalho, tenha certeza que a carreira de DBA é uma carreira que vai te entusiasmar bastante. A próxima pergunta é do Silvio. Por onde começar e como começar a carreira de DBA SQL Server?
Silvio, essa pergunta eu vou responder para você detalhadamente na nossa Masterclass DBA do Zero. Lá eu vou te ajudar mesmo a traçar o plano de como que você tem que começar. Você vai entender minuciosamente ali qual é o passo a passo que você precisa aprender. Nós vamos montar um plano de estudos juntos ali durante a nossa Masterclass e vamos já dar um pontapé inicial aí na sua jornada para ser um DBA SQL Server Júnior, colocando em prática ali em alguns projetos práticos mesmo desse plano de estudos que nós vamos montar juntos ali. E aí no final você vai ter ainda a oportunidade lá na Masterclass de poder participar de um projeto bem diferente que vai acelerar aí o seu tempo de aprendizado para que você possa ainda no primeiro semestre de 2022 já começar a concorrer às vagas para um DBA SQL Server Júnior, beleza? Então eu aguardo você lá na nossa Masterclass e se tem alguém aí assistindo, acompanhando aqui essa live que ainda não fez a sua inscrição, não perde tempo. Eu vou deixar na descrição aqui o link para você fazer o seu cadastro. É gratuito, online e você vai poder aprender também, assim como o Silvio, o que você precisa, o caminho que você precisa percorrer. Resumidamente aqui, para te responder a sua pergunta, o DBA Júnior ele precisa entender o que as empresas estão precisando, o que elas pedem de um profissional que está iniciando a sua carreira e focar em aprender exatamente isso que as empresas pedem. Mas aí tem um detalhe muito interessante aqui. Como você está começando a sua carreira agora, você não tem muita experiência, provavelmente experiência nenhuma com banco de dados SQL, mais do que aprender uma determinada funcionalidade, você precisa entender o que você está fazendo. E aí existe uma maneira diferente de explicar, de maneira que você, mesmo sem nenhum conhecimento ainda sobre SQL, possa compreender aquele conteúdo e saber o que você está fazendo. E é isso também que você vai ver lá na nossa Masterclass, tá? Então, eu espero vocês lá. Vamos para a nossa próxima pergunta da Miriam Santos. Qual o nível de dificuldade para um iniciante na área de banco de dados SQL? Olha, Miriam, a dificuldade, não somente na área de banco de dados SQL, como em qualquer outra, é de você ter contato com o que é novo, né? Com o que você não está habituado a fazer. Então a dica aqui é: quanto mais você estiver preparada, quanto mais você praticar aquelas atividades que você precisa executar, menos dificuldade você vai ter. É como uma prova mesmo na escola. Você sabe o tema que vai cair na prova. Se você estuda bastante aquele assunto, obviamente, quando você for fazer aquela prova, ela vai ser menos difícil, vai ser um pouco mais tranquilo ali para você fazer aquela prova. Agora, mesmo conhecendo o tema, se você não estuda, vê bem superficialmente e vai fazer aquela prova, com certeza ela vai ser mais difícil para você fazer ali as respostas. Então, tratando aqui de banco de dados SQL, de uma oportunidade para DBA SQL, é da mesma maneira. Quanto mais bem preparado você estiver, quanto mais bem preparada você estiver, menos difícil serão ali as atividades, as dificuldades que você vai encontrar no seu dia a dia de trabalho. Mas um ponto que eu gostaria de destacar aqui é o mindset. O que é o mindset? É a forma de pensar de um DBA SQL. Então, são algumas preocupações, alguns tipos de orientações que o DBA precisa ter e dar também para as outras equipes que trabalham ali em conjunto, que é um pouquinho diferente do que em algumas outras profissões aí estão habituados. Mas isso tudo também você vai aprender lá na nossa Masterclass, tá? Próxima pergunta. Pedro Henrique Souza. Por que é tão difícil conseguir uma oportunidade? Pedro, eu não diria que é difícil conseguir uma oportunidade. Eu diria que é mais difícil você encontrar pessoas preparadas para aproveitar as oportunidades. Eu tenho conversado ultimamente com algumas empresas, com algumas pessoas que contratam, né, profissionais da área de banco de dados SQL, que inclusive estão começando a sua carreira, portanto, DBAs júnior, né? E o que essas pessoas têm me passado é que elas precisam sim de profissionais, mesmo sem experiência, e esses profissionais, muitas vezes, eles não encontram, porque as pessoas não estão preparadas o suficiente, não têm a base ali do que precisa para ser um DBA. Né? Então, às vezes a pessoa acha que tem um conhecimento, mas é muito superficial naquilo, e aí vai para uma oportunidade, para uma entrevista, e acaba ali não conseguindo porque não estava
preparado para aquela oportunidade. Então aqui vão dois pontos que eu gostaria de destacar com você. O primeiro é a maneira de procurar a vaga. Pensa só, se uma empresa ela precisa contratar um DBA, ela vai ter um DBA apenas ali dentro da empresa para administrar o ambiente de SQL Server dela. Você acha que essa empresa vai atrás de uma pessoa que está começando a sua carreira, que é um DBA Júnior, que talvez não tenha nem experiência na área ainda? Não. Como ela só tem uma tacada, né, só vai poder contratar um profissional, ela vai procurar um profissional mais experiente. É aí onde surgem ali as vagas apenas para sênior, para pleno, né? Que são os profissionais da área de banco de dados mais experientes, e não quem está começando na carreira, no caso. Então, qual que é a sacada aqui? Existem algumas empresas que a gente chama de consultoria de banco de dados. Essas empresas elas oferecem o serviço de administração de banco de dados, e aí essas empresas elas atendem vários clientes, e para fazer esses atendimentos elas têm uma equipe de DBAs, tem ali os times de DBAs, né? E aí nessas equipes você tem ali o DBA que é mais experiente, tem o DBA que já trabalha um pouco há mais de tempo ali com SQL, que é especialista em alguma coisa específica do SQL, por aí vai. Mas essas equipes, elas precisam também de pessoas que estão começando a sua carreira para fazer alguns tipos de tarefas que eles não vão colocar na mão desses profissionais mais experientes. Eles vão separar, né? As tarefas mais avançadas vão para os profissionais mais experientes, mas existem tarefas mais simples, claro, tarefas importantes, porém mais simples, que elas precisam de pessoas ali que podem estar começando a sua carreira agora para executar. Então, nesse cenário, talvez a forma como você esteja procurando as oportunidades esteja errada. Ao invés de procurar uma vaga para uma empresa específica, onde você vai ser o único DBA daquela empresa, você pode procurar nas consultorias, nas empresas que oferecem o serviço de consultoria, e com certeza elas vão ter oportunidades para pessoas que estão começando a sua carreira. E aí é natural, conforme você entra lá, começa a aprender ali com a experiência do dia a dia e naturalmente vai evoluindo, tá? E em relação a estar preparado, é um ponto extremamente importante, pessoal. Não basta você saber superficialmente, é importante que você conheça aquilo que as empresas estão pedindo para quem está começando a sua carreira agora e saiba fazer na prática. Faça, execute, pratique, treine bastante até que aquilo se torne algo comum para você, que você saiba fazer de olhos vendados, digamos assim, que aquilo fique tranquilo para você executar. E aí, quando você tiver uma oportunidade de uma entrevista, de uma conversa ali, você vai estar mais seguro, vai conseguir passar essa segurança e com certeza vai conseguir aí a sua primeira oportunidade na área, tá? Vamos lá, a próxima pergunta do José Edinaldo Júnior. É possível ingressar no mercado de trabalho como DBA Júnior mesmo sem experiência? É na mesma linha que eu acabei de responder aqui a pergunta do Pedro Henrique. Existe sim as oportunidades, inclusive para pessoas que não têm experiência nenhuma. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa onde ela me passou, né, ela recruta novos profissionais da área de banco de dados SQL e ela me informou que estão com oportunidades para pessoas que inclusive não têm experiência, né? Desde que, claro, elas tenham o conhecimento necessário ali do que eles estão precisando, tá? Então sim, existe possibilidade para trabalhar como DBA Júnior mesmo se você ainda não tem nenhuma experiência, desde que você tenha o conhecimento necessário, que isso é extremamente importante, tá? A próxima pergunta é da Laura Amaro de Carvalho. Qual a necessidade do mesmo em uma empresa? Qual é a necessidade de um DBA em uma empresa, né? Acredito que seja essa a dúvida. O DBA ele é extremamente importante para que os projetos, né, que envolvem ali bancos de dados tenham uma vida longa, né, seja um projeto sustentável. O que eu quero dizer com isso? As principais funções do DBA é, primeiro, proteger o ambiente, né, cuidar da parte de segurança, e a segunda principal vertente do DBA é garantir que o banco continue funcionando com boa performance, mesmo que esse banco de dados continue crescendo. É natural que o banco de dados sempre cresça, né? Dados novos vão entrando ali e esse banco aos poucos ele vai inflando, vai crescendo. E aí é onde entra o DBA, de saber analisar ali de uma maneira mais crítica mesmo ali o banco de dados, conseguir otimizar ele para que ele continue tendo o mesmo resultado, o mesmo desempenho que ele tinha antes, quando ele era menor. Então o DBA é importantíssimo nos projetos de bancos de dados,
porque não é difícil você encontrar por aí empresas que usam sistemas e sistemas grandes, de grandes empresas, com problemas graves de performance, de segurança, porque não tem um profissional especialista em banco de dados SQL, por exemplo, cuidando ali, administrando, olhando, dando um carinho, uma atenção especial para o ambiente de banco de dados. E aí elas começam a ter vários tipos de problema ali no ambiente dela, é onde vai atrás então de um profissional de banco de dados SQL para dar as tratativas necessárias ali e que o projeto volte a funcionar ali de uma maneira saudável. Um outro ponto de destaque aqui bem interessante também. Imagina que a empresa tem ali os servidores dela e tem o banco de dados SQL dentro desses servidores, né? E aconteceu alguma catástrofe ali, sei lá, alguma enchente, como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil recentemente, ali na Bahia. As empresas que estão ali naquele local, né, onde tiveram esses problemas de alagamento, elas podem sim ter sofrido desse problema, que é alagou a empresa, os servidores delas estão ali dentro, queimou o equipamento. Fisicamente teve uma catástrofe natural ali e acabou queimando o equipamento. Como que vai reconstruir esse ambiente desse sistema? Como que vai reconstruir os dados, né? Para que essa empresa, depois que as coisas voltarem ao normal, conseguir voltar a operar novamente. Se não tem um DBA cuidando ali, pode ser que não tenha nem backup desse banco de dados. Então, o DBA ele vai dar essa atenção especial que geralmente as empresas não dão para a parte de banco de dados, para garantir a continuidade do negócio, que tenha backup, que o backup funcione, que o banco esteja seguro, evitando invasão, que o banco ele tenha um desempenho positivo ali para a aplicação mesmo crescendo e por aí vai. Então o DBA ele é um profissional essencial nos projetos aí que envolve banco de dados, tá? Próxima pergunta do Vladimir. Qual o melhor método de fixação de conhecimento? Bacana a sua pergunta, Vladimir, e você vai ter muitos mais detalhes sobre esse questionamento na nossa Masterclass. Vai ter um momento ali onde eu vou falar especificamente sobre isso, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas basicamente existe sim um método que eu aplico no meu dia a dia, um método que eu aplico com os meus alunos e que tem dado muito resultado. Eu vou dar mais detalhes sobre ele na nossa Masterclass, eu te espero lá, tá? Próxima pergunta do André. Como participar em processos seletivos estando fora do Brasil, em Angola, por exemplo? Provavelmente o nosso companheiro aí, André, é lá de Angola. André, é o seguinte, ó, com a pandemia, nós tivemos um movimento muito interessante, né? Claro que a pandemia teve o lado negativo de todos os problemas que a gente já sabe, mas se a gente pode extrair algo positivo no meio profissional, é a questão do home office, né? Então, teve esse movimento natural de todo mundo vir para casa para trabalhar. E para as empresas de tecnologia em específico, e aí as empresas que trabalham com administração de banco de dados está englobado nesse meio, na minha visão, é um movimento que não vai ter mais volta. O que eu quero dizer com isso? As pessoas foram para suas casas trabalhar e os projetos continuaram funcionando da mesma maneira como funcionava as pessoas indo até o escritório. Ou seja, o resultado continuou sendo entregue da mesma maneira, em muitos casos até melhor do que era antes, e cá entre nós, né? Trabalhar de casa é uma situação muito mais confortável, né? Você tem um tempo maior de qualidade com a família, tem um tempo de descanso melhor, enfim. Tem uma série de benefícios que você tem por trabalhar da sua casa. Então eu só vejo lados positivos nisso. Imaginar que as empresas de tecnologia, quando todo esse turbilhão da pandemia passar, vão fazer um movimento de volta para dentro dos seus escritórios, para dentro das suas empresas físicas, eu acho difícil de acontecer, tá? E já vejo muitas empresas sinalizando, inclusive, por exemplo, a empresa onde eu trabalho e muitas outras que oferecem serviço de administração de banco de dados SQL, partindo para no máximo o modelo híbrido. O que é o modelo híbrido? A pessoa vai até a empresa alguns poucos dias do mês e na grande maioria dos dias durante aquele mês ela trabalha da própria casa dela. Então a gente está chamando isso de modelo híbrido, né? Um pouco no escritório, um pouco em casa. Mas muitas empresas têm optado também por oferecer vagas 100% remoto, que é o famoso home office, né? Então isso abre um leque muito grande de possibilidade para nós que trabalhamos com o banco de dados SQL. Só para você ter uma ideia, eu tenho alguns alunos
que começaram já a trabalhar como DBA SQL Server Júnior, estando num estado diferente da empresa onde ele trabalha. Então, por exemplo, eu tenho um aluno do estado do Paraná trabalhando numa empresa do estado de São Paulo. Tenho uma pessoa da tenho alunos da cidade de São Paulo trabalhando para empresas do interior do estado de São Paulo. Então a questão do home office, ela facilitou muito isso. E aí é um leque infinito de possibilidades, né? Não somente para trabalhar para outras empresas dentro do nosso próprio país, como também para poder trabalhar em projetos internacionais. E aí a gente entra aí no que o André comentou, né? Como que fazer para participar desses processos seletivos? Existem vários sites que você pode pesquisar por vagas de administrador de bancos de dados, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e você pode se candidatar sim a essas vagas, mesmo estando em outro país ou estando em outro estado, porque as empresas elas meio que compraram essa ideia de ter mão de obra, seja de qualquer local do mundo todo, porque o modelo home office deu essa visibilidade para essas empresas de que mesmo estando longe, as pessoas conseguem, com responsabilidade, com conhecimento claro, entregar um resultado positivo. Eu tenho alguns colegas de profissão que estão trabalhando daqui do Brasil para empresas da Europa, para empresas dos Estados Unidos. E o contrário pode acontecer também. Se você está num outro país, pode conseguir uma oportunidade aqui no Brasil também. Então, a pandemia de certa forma, acelerou esse movimento do home office. Vejo que as empresas continuarão nessa tendência do home office, no pior dos cenários, digamos assim, no modelo híbrido, mas existe muita oportunidade sim hoje 100% home office, e aí independente do lugar que você trabalha, você vai conseguir concorrer a essas oportunidades. De certa forma, só para ficar bem claro aqui definitivamente para vocês, quando você trabalha com administração de banco de dados em uma consultoria, por exemplo, qual que é o tipo de trabalho que você tem? Você vai até o escritório, né, no modelo antigo, você ia até o escritório e do escritório da empresa que você trabalha, você conectava remotamente em todos os clientes que a sua empresa atende. Né? Então você está numa empresa, por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. A sua empresa é lá. Você vai até o escritório e aí de lá você conecta no seu cliente que está em Minas Gerais, conecta no seu cliente que está no Recife, outro que está em São Paulo, outro está em Porto Alegre. Então, de certa forma, você já acessa remotamente os clientes, mesmo estando dentro da empresa que você trabalha. Qual que é a diferença de você estar no escritório que você trabalha e estar na sua casa? Praticamente nenhuma, né? Porque você vai acessar os clientes também de forma remota. É claro que envolve ali algumas questões de segurança para você poder acessar esses ambientes, mas a equipe de infra vai tratar disso para você e aí você vai conseguir, né, trabalhar ali de dentro da sua própria casa ou de onde você estiver, nos seus clientes de maneira remota. Então isso possibilita você poder participar de projetos, seja em qualquer local do mundo você tiver a possibilidade aí, tá? A próxima pergunta aqui é do Jonathan Ferreira. Eu estou no caminho certo em achar importante o aprofundamento no conhecimento em SQL para a carreira de Data Science, que é o cientista de dados, né? Vamos lá, Jonathan. São profissões diferentes, tá? A carreira de administrador de banco de dados SQL e a carreira de cientista de dados são caminhos completamente diferentes. Em algum determinado momento ali, determinado projeto, inclusive esses dois profissionais eles podem trabalhar juntos, tá? Mas um não substitui o outro, um não vai tomar o lugar do outro, tá? Acredito que o sentido da sua pergunta foi no sentido de desenvolvimento dentro do SQL, né? Que é a linguagem SQL que a gente faz ali os queries, faz os comandos para retornar os dados que são muito importantes aí para um cientista de dados, tá? Então, relacionado à parte do DBA, da administração do banco de dados, isso não tem tanta relevância para o cientista de dados. Mas em relação ao desenvolvimento, né, de queries, de comandos ali, isso sim tem relação tanto para o DBA quanto para o cientista de dados. Não é a principal atividade do DBA o desenvolvimento, mas faz parte ali do leque de conhecimentos que o DBA precisa ter também para trabalhar com o banco de dados SQL. Tá? Não precisa ser um exímio desenvolvedor para ser DBA, mas é importante que conheça pelo menos o básico ali para você se virar no dia a dia. Já para a carreira do cientista de dados, você vai usar bastante mesmo, né, a parte de desenvolvimento. Então faz sentido sim você aprender a parte de desenvolvimento dentro do SQL Server, tá?
Próxima pergunta do Alano Coelho Menezes. Qual a melhor trilha de aprendizado para ter um domínio e excelência quando for atuar neste ambiente de banco de dados SQL Server? Legal a sua pergunta também, Alano. A trilha de aprendizado que você precisa focar primeiro naquilo que vai te dar o resultado mais rápido. Qual que é o seu objetivo? Entrar para a área de banco de dados SQL. O que vai te ajudar, né? Qual que tem que ser os conhecimentos que vão te ajudar a conseguir essa sua primeira oportunidade, que é o seu objetivo inicial. Então lembra, a internet vai te bombardear de dados, de informação, de tudo quanto é lado. Você precisa focar exatamente naquilo que vai te dar o resultado a curto prazo, né? Que é você conseguir a sua primeira oportunidade. E aí essa trilha de qual é esse foco que você deve dar, nós vamos detalhar minuciosamente na nossa Masterclass. Nós vamos montar lá, entender o que é primeiro essa trilha que você precisa aprender, depois nós vamos montar um plano de estudo sobre essa trilha e aí nós vamos inclusive dar o pontapé inicial lá para você começar a tirar do papel o seu projeto aí e ser um DBA SQL Server. Com o tempo, com a prática sobre esse plano de estudos, você vai ter um domínio melhor sobre essas atividades e aí quando surgir a oportunidade, você vai estar preparado para agarrar ela aí com todas as suas forças, tá? Então nós vamos focar nisso lá na nossa Masterclass. Próxima pergunta do Eduardo. É possível aliar a carreira de DBA, o administrador de banco de dados SQL, com a carreira de analista de dados? Olha, Eduardo, eu recomendo que você foque em um dos dois inicialmente. Sabe aquela história de que quando a gente quer abraçar muita coisa, a gente acaba ficando muito generalista, né? A gente não, acaba não aprofundando muito em cada um desses temas. Então eu recomendo que você foque, escolha um dos dois. Se você quer ser um DBA SQL Server, foque em aprender o que você precisa para ser um DBA SQL, fica craque naquilo, você consegue a sua oportunidade, consegue experiência naquilo, e aí sim, quando você já estiver mais seguro dentro daquela área, dentro daquela profissão, se você ainda tiver o desejo de aprender sobre aquela outra área, você começa a aprender e focar naquilo lá também. Eu acho que trabalhar os dois em paralelo, você pode até acumular essas funções, mas se você está começando a sua carreira agora, não desprenda, eu não recomendo que você desprenda tempo em dois assuntos completamente diferentes, né? Porque isso vai mais te atrasar, né? Foca no seu objetivo principal, atinge esse objetivo e aí depois você parte para o outro, tá? Se você tem um pouco mais de experiência, já atua na área e precisa acumular essas funções, até dá para você fazer, mas no sentido de crescimento é melhor que você foque em um deles para que você melhore cada vez mais naquilo e possa crescer profissionalmente, tá? Não fique aí meio que girando pratos ali em temas diferentes e acabe meio que atrasando o seu desenvolvimento, tá? Próxima pergunta, Júlio Alexandre Monteiro. Qual o maior nível em banco de dados que eu posso alcançar? Quando a gente fala da carreira do DBA SQL, nós temos três níveis principais. Além desses três níveis, você tem ali, né, o trainee ou estagiário, que algumas empresas oferecem essa oportunidade, mas digamos que o principal ali são os três níveis. Júnior, que é o começo, quando você está começando a sua carreira. O DBA pleno, o administrador de banco de dados pleno, que já é um profissional com um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência, conhecimento técnico. E por fim, nós temos o sênior, que já é aquele profissional mais experiente, que tem muito mais conhecimento técnico, que inclusive auxilia ali os DBAs com menos experiência, né? Ensinando, apoiando nos casos mais críticos ali que acontecem no dia a dia. E aí eu colocaria até aqui uma outra categoria que seria o especialista. Ele não é nem acima do sênior, eu diria que ele é meio que lado a lado ali com o nível sênior, que é quando você se especializa em algum tema específico dentro do SQL. É mais ou menos ali traçando um paralelo com um médico, né? Quando ele se forma, ele meio que é um clínico geral, sabe de todos os temas ali de forma geral, mas ele pode escolher uma especialização, né? Ah, quero ser um cardiologista, quero ser um ortopedista e por aí vai. Então, no SQL, você pode seguir também essa mesma linha de raciocínio. A partir do momento que você é sênior, né, que você já tem um conhecimento amplo sobre todos os temas que envolvem o SQL, consegue atuar em todos eles, você pode se especializar em algum tema específico. Por exemplo, dentro do SQL a gente pode dividir aqui parte de segurança, parte de performance,
a parte de alta disponibilidade. Digamos que você escolheu ser um especialista em performance. Então você vai trabalhar, vai estudar mais a fundo, mais detalhadamente mesmo sobre esse tema, até que você se torne inclusive referência, por exemplo, onde você trabalha naquele tema em específico. E aí você se torna um especialista. No geral, você é um DBA SQL Server Sênior, especialista em uma área específica dentro desse mundo aí todo que a gente tem de banco de dados SQL, tá? Então, recapitulando rapidamente, algumas empresas oferecem estágio e trainee, não são todas, mas algumas até podem oferecer. E aí, oficialmente, júnior, pleno, sênior e aí um sênior barra especialista, tá? Então, esse é o caminho aí que você pode seguir dentro da área de banco de dados SQL Server como um DBA. Próxima pergunta do Lucas. É uma profissão muito parada? Sou bem ativo e tenho medo de não me sentir bem em um ambiente muito quadrado, ele coloca, né? Legal a sua pergunta, Lucas. Olha, a atividade do DBA no dia a dia, né? O trabalho no dia a dia de um DBA, ele tem ali pode dividir em dois grupos de atividades. A primeira são aquelas atividades mais de manutenção, digamos assim, né? Que são atividades mais corriqueiras, que você executa com uma frequência maior, as atividades que você acaba repetindo com uma frequência maior, mas tem uma boa parte do dia também da atividade do DBA que ela é formada por desafios, né? Surge um problema ali, aparentemente está tudo normal, de repente surge um problema em um cliente e aí o DBA precisa analisar, pensar em formas de resolver aquele problema. Muitas vezes surgem coisas diferentes que você não está habituado e aí automaticamente surge o desafio, né, de você aprender um pouco mais sobre aquilo, ir mais detalhadamente sobre aquele tema para conseguir resolver aquele problema. Então é bastante desafiador o dia a dia de trabalho e na minha visão não é uma profissão parada, tá? Ela é bem atrativa nesse sentido de desafios mesmo, de você ter ali coisas diferentes no dia a dia para fazer. Então tenha certeza que sendo um DBA definitivamente você não vai ficar parado, não vai se sentir ali entediado, digamos assim, se essa é a sua preocupação, tá? E além de tudo isso, nós temos sempre atualizações, né? Então, saiu agora o SQL Server 2022, foi anunciado, surgem funcionalidades novas, coisas novas, conceitos novos que você pode aprender e aplicar no dia a dia ali do seu cliente que você atende. Então, é um ciclo de aprendizado, você nunca vai ficar estagnado, tá? Se essa é a sua preocupação. Claro, se você tiver força de vontade também de estar sempre se atualizando, sempre aprendendo ali e crescendo dentro da profissão de DBA SQL. Definitivamente não é um ambiente muito quadrado, tá? Você vai ter bastante desafio aí. É uma profissão que com certeza vai estar constantemente te tirando ali da zona de conforto, tá? A próxima pergunta é do Bruno. O SQL Server terá mercado até quando? E eu acrescentaria aqui também uma outra pergunta que eu tenho recebido frequentemente, que é a história do DBA vai acabar, a profissão de DBA vai sumir, não vai existir mais por causa da nuvem. Acredito que esses dois temas estejam bem relacionados e dá para dar uma resposta aqui bem completa sobre eles dois para vocês. Respondendo especificamente sobre o SQL ter mercado, né, até quando vai isso? Recentemente, no final do ano de 2021, a Microsoft anunciou, né, no evento dela lá, o lançamento do SQL Server 2022. Imagina que o SQL ele é um projeto muito grande dentro da Microsoft. Ela precisa desprender uma energia muito grande para manter esse projeto funcionando lá dentro. E ela anunciar que vai lançar, a partir agora de 2022, uma versão nova do SQL Server local, é um indício muito grande, muito forte de que ela vai continuar trabalhando nesse produto, né? E a área vai continuar em constante evolução, porque tem produto novo aí no mercado agora, né? Com essa nova versão do SQL 22, e com isso a área vai continuar crescendo conforme forem saindo aí novas versões do SQL Server. Então, o próprio caminho que a Microsoft está seguindo ao lançar isso daí já é um grande indicador para nós que o SQL tem uma vida muito longa aí pela frente, tá? Além disso, é muito comum hoje em dia você ver empresas fazendo o seguinte movimento, saindo de bancos de dados Oracle, MySQL, Postgre e vindo para projetos com o banco de dados SQL Server, convertendo mesmo a aplicação e o banco de dados para o banco de dados SQL Server. Então, cada vez mais nós temos empresas
vindo utilizar o SQL, que é mais um indicador de que o banco de dados SQL ainda tem uma vida aí muito longa pela frente e muitos projetos virão através desse banco de dados. É claro que a Microsoft também é bem esperta, né? Ela cada vez mais tem integrado o SQL Server com o Linux, agora funciona também. Antes era só no Windows, agora funciona no Linux. Então, empresas que só tinham Linux agora também podem usar o SQL. Então, ela abriu mais uma porta de mercado para o SQL Server. Em relação ao SQL Server 2022, agora que está sendo lançado, ele é altamente integrado com o Azure, com as funcionalidades do Azure, o que indica fortemente para nós também que, mesmo tendo funcionalidades no Azure, na plataforma de nuvem da Microsoft, ainda assim ela aposta bastante em um produto on-premise, que a gente chama, que é um produto local, que é o próprio SQL Server. Então eu vejo que a área vai continuar crescendo cada vez mais e a própria Microsoft, que é a dona desse produto, continua investindo tanto no local quanto na nuvem para que esse produto continue com vida longa aí no mercado, e muitos projetos têm vindo para utilização do SQL Server. Então isso é um indicador muito grande aí de crescimento e durabilidade aí da área de banco de dados SQL Server, tá? do administrador de banco de dados. E aí, puxando o gancho para o DBA vai sumir, vai acabar a profissão, muitas pessoas têm, de forma errada, colocado que com o surgimento da nuvem, dos serviços de bancos de dados SQL Server em nuvem, usando aqui como exemplo o próprio Azure, né, que é da Microsoft, o DBA vai meio que perder a sua função, porque algumas atividades que o DBA executa passarão a ser executadas por essas funcionalidades de nuvem. E é aí onde essas pessoas se enganam, porque elas provavelmente não compreendem muito bem, não estão vivendo a área de banco de dados SQL Server para falar esse tipo de coisa. Veja bem, com a Microsoft lançando versões novas do SQL On-Premise, significa que muitas empresas continuarão usando o SQL Server local e continuarão precisando de DBAs, de profissionais ali, para fazer essa administração do banco de dados local. Um outro ponto interessante, mesmo com o surgimento da nuvem, dessas funcionalidades em nuvem, muitas empresas não vão migrar para a nuvem. Muitas pessoas acabam achando de forma errada que todo mundo vai migrar para a nuvem assim, num passe de mágica. Não é assim. As empresas, muitas empresas investiram milhares de reais, algumas milhões de reais, para criar uma estrutura dentro da própria empresa para manter ali os bancos de dados dela. Ela não vai simplesmente mudar tudo isso para a nuvem só porque a nuvem agora é o tema do momento, porque pode oferecer uma funcionalidade ali um pouco mais automatizada. Não, ela fez um grande investimento, ela quer usar local. E aí, nesse cenário, ela vai precisar ter pessoas ali que administram aquele ambiente para ela. Então, esse já é um primeiro ponto para desmistificar isso que o DBA vai acabar. Muitas empresas continuarão usando local e continuarão precisando de profissionais para cuidar desse ambiente. Uma outra vertente, empresas que estão migrando para o ambiente de nuvem. Mesmo essas empresas que estão migrando, algumas delas não estão optando pelo serviço de banco de dados SQL. Elas estão contratando simplesmente máquinas virtuais no ambiente de nuvem e colocando o banco de dados dentro dessa máquina virtual. A única diferença é que, ao invés da máquina estar dentro da própria empresa fisicamente, essa máquina está alocada no ambiente de nuvem do Azure, por exemplo, que é a nuvem da Microsoft. Nesse cenário, o trabalho do DBA continuará sendo exatamente o mesmo do que ele fazia local, porque a única diferença é que a máquina não está mais aqui, está lá dentro da nuvem da Microsoft. Então, mesmo essas empresas, que é uma boa parte que estão migrando para a nuvem, elas utilizando VM, o trabalho do DBA está garantido, vai continuar sendo feito da mesma forma. Agora, aquelas empresas que estão migrando projetos para um ambiente de nuvem, utilizando o banco de dados SQL como serviço, que é uma funcionalidade que existe, mesmo nesses cenários, que são poucas empresas ainda, mas mesmo nesse cenário, ainda continuam existindo tarefas que o DBA precisa executar. Algumas atividades, como por exemplo, fazer uma instalação do SQL, aplicar uma atualização, um patch de atualização, geração de backup, nesse tipo de serviço de banco de dados na nuvem, o DBA não precisa se preocupar mais, como o Azure SQL Database, por exemplo. Nesse cenário, o DBA não precisa se preocupar mais com essas atividades. Mas o DBA continuará precisando atuar naquele ambiente na parte de segurança, para cuidar da parte de segurança, principalmente na parte de performance,
para garantir que mesmo nesse ambiente de nuvem, nesse serviço de banco de dados, o banco continue crescendo e lembra, retornando as informações para a aplicação com a mesma performance, com o mesmo desempenho que tinha quando o banco era muito menor. Então perceba que mesmo quando as empresas mudarem para a nuvem, utilizando serviços de bancos de dados, né, onde algumas atividades passam a não ser mais do DBA, existem outras tarefas que o DBA continuará executando, então continuará necessitando de um profissional ali que administre o banco de dados para fazer essas atividades. Então veja, não, o DBA não vai sumir, a profissão não vai acabar, ela vai no máximo em algumas poucas situações ali onde se usa o serviço de banco de dados, vai mudar um pouco ali as atividades que ele faz, mas não vai deixar de existir e não vão acabar com a carreira do DBA SQL Server, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Bom, gente, essas foram as perguntas aqui selecionadas para responder a vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou tem alguma outra dúvida que eu não comentei aqui, sobre algum tema que eu não comentei aqui, deixa aqui embaixo no comentário dessa live, desse vídeo, para que eu possa dar uma olhada e possa estar respondendo vocês aqui no comentário e quem sabe também até gravar um novo vídeo com outras dúvidas aí que tenham surgido para vocês sobre a carreira do DBA SQL Server Júnior, do administrador de banco de dados SQL. Eu agradeço a participação de todos vocês. Espero vocês na nossa Masterclass, reforçando que ela vai acontecer dos dias 31 de janeiro, 2 de fevereiro e 4 de fevereiro, sempre às 21 horas. Se você não se inscreveu ainda, corre, clica no link aqui embaixo, faz a sua inscrição que é gratuito, vai ser online e nós vamos lá dar o pontapé inicial aí na sua carreira de DBA SQL Server. Agradeço a participação de todos vocês, espero vocês aqui na próxima quarta para mais uma live. Até a próxima